Marcio, nesse bloco aqui nós vamos tratar de 2 vídeos. Um vai ser muito rápido, né, até porque a pessoa que fez o vídeo já pediu desculpa, né, viu que fez besteira lá e tal. Então vamos falar desse primeiro. É um vídeo lá que é um cara tiktoker lá, sei lá como, né, como é que chama esse povo aí que faz esse tipo de coisa. O cara produz vídeo para ganhar dinheiro. Sim, Então se você entrar lá porque você não gosta, se você entrar lá porque você gosta, você está propiciando verba, dinheiro para essa pessoa, né. sim, Então era um exatamente. vídeo lá que o motorista do Uber era uma pessoa vestida de policial militar, aí entra um guarda municipal lá, uma Fox, né, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, aí ela fala alguma coisa lá, ele: "Ah, vocês não fazem isso, você faz aquilo, tal, tal", uma forma bem depreciativa. Depois ele foi lá e pediu desculpa, né. Uhum. Eu tenho que falar porque rodou em rede social, e aí a gente fala um pouquinho disso. Mas eu acho que alguma coisa que nós não vamos nos aprofundar, primeiro porque é um videozinho, né, de quase de opinião, né, tua Sim, opinião exatamente. são igual nádegas, né, cada um tem a É, sua, né, e nós não podemos cercear o direito de opinião das pessoas, né, não podemos cercear o direito de opinião das pessoas. É uma opinião que eu discordo, acredito que 99% dos guardas municipais discorda, né, mas é opinião, ponto e acabou. exatamente. Vai ter um outro vídeo, Márcio, chegou aí nas redes sociais, nos grupos de guardas, que é acredito eu que seja uma audiência pública, né, na Guarda Municipal, na Câmara Municipal de Araçoiaba, no Pernambu em Pernambuco. Acredito que é, porque aparece lá Araçoiaba, né, Sim, eu consultei, Pernambuco, né, então, se não for Pernambuco, se você estiver assistindo, depois você coloca também lá nos comentários: "Ó, Vilar, vocês erraram aí, não é Pernambuco", mas eu, né, nós vamos colocar só uma imagem aqui, nós não vamos colocar o vídeo, porque nós não vamos esticar a conversa de quem, tá prejudicando o bom trabalho das guardas municipais Brasil afora, né. E aí, Márcio, né, a pessoa lá é advogado, pegou um guarda lá que não estava muito bem instruído para debater aquilo, ou seja, muito provavelmente um excelente profissional na rua, mas aquele debate mais técnico, né, com algum profissional da área jurídica, fica um pouco mais difícil mesmo, né. exatamente. Talvez não tenha se preparado, até porque estava por vir. Às vezes o colega vai, na boa vontade de falar daquilo que ele, exerce no dia a dia, no cotidiano. Se falasse, por Exatamente, exemplo, de policiamento, ele estaria ali na ponta da na língua ponta para da linha. responder tudo que diz respeito a policiamento, a atribuições, né. Agora, quando entra na parte técnica, que é legislativa, precisa ser alguém que esteja realmente estudando a parte técnica, Sim, né, preferencialmente discutindo ela no dia a dia, porque aí você vai enfrentar um advogado, camarada é advogado, de igual para igual, né. Aqui em São Paulo, por exemplo, se fosse o caso dele vir aqui em São Paulo, a gente mandaria, por exemplo, a pessoa mais técnica, mais competente para poder fazer discussão de igual para exatamente. igual e não deixar rescaldo, não deixar dúvidas no ar, não deixar dúvidas no ar, porque o cara obviamente ele vai dar as derrapadas dele, né, e É, é nas derrapadas que a gente vai corrigir ele. tá aqui, eu já anotei as derrapadinhas aqui, ó. E aí, Márcio, ele, né, durante esses vídeos, são 3 vídeos que eu recebi lá no grupo, eu elenquei aqui, ele coloca assim, ele dá um exemplo, né: "Casal está brigando dentro de casa, a GM pode intervir?", Mas nem a SWAT, né, né, nem a Polícia Federal, nem a nem Scotland Yard, é, né, nem a CIA, nem o nem o FBI, Mossad, é, né, tem mais algum, GS9 da Alemanha, né, uhum. então o M6 lá do Reino Unido, O não pode GER da Polícia intervir. Civil, O né. GER da Polícia Civil, o GAT da Polícia Militar, a Rota aqui da Polícia Militar de São Paulo, ou Rotan, dependendo do estado aí, não pode intervir. Então não é que a Exatamente. guarda não pode intervir, ninguém pode intervir. Dentro do Porque lar o não. que que é uma briga, né, vamos deixar claro, ele coloca lá, né, casal está brigando dentro de casa, foi o que ele falou. Então o que que tá brigando? "Pô, você riscou meu carro. Ô, você estragou minha panela. Ó, você não fez isso. Ó, você fez aquilo". Isso é uma briga, né, uma discussão É, ali, né, os do casal ali tá com a voz, alta, né, acalorado. a mais comum: "Estourou meu cartão". É, "Pô, faz usou o meu cartão, meu". pô, essa daí eu já quase falei pro guarda pular o muro, né. Então, calma aí, guarda, segura aí. Agora, se durante aquela discussão, você escuta um disparo de arma de fogo, Ou um pedido de socorro, pedido de socorro, né, "Me ajuda, socorro", aí muda o cenário, muda o cenário. aí Aí muda o o guarda cenário. vai entrar, Exatamente, o como guarda vai todas entrar. as outras forças policiais, Exatamente. né. Como todas as outras forças policiais. Falou bem, Marcio. Exatamente isso. Então o advogado, ou ele, assim, né, faltou naquela aula, ou ele agiu de má fé, né. É, Ele quer induzir a guarda municipal do município dele a um erro. Porque se estiver acontecendo isso, ele como eu não sei se ele era procurador do município, né, qual que era a função dele ali naquela audiência pública, né. Se você que está assistindo sabe, já coloca aí nos comentários.
Então, ou seja, aquele comentário dele, esse comentário dele, esse inicial aqui, ele tá levando, ele quer induzir o guarda a erro, de Sim. abandonar uma ocorrência em que a vida de alguém está em risco, Sim. né? Vamos para a próxima aqui, Marcio. Tráfico de drogas dentro do imóvel privado. Quem é que pode entrar lá no tráfico de drogas dentro do imóvel privado? Obviamente que a Polícia Civil e a Polícia Federal. Exatamente. Elas vão competência investigar, delas. né, aquelas condutas, então elas vão diligenciar, elas vão colher provas, depois elas vão encaminhar para o inquérito, vão pedir para o juiz vai expedir um mandado e aí eles vão adentrar, né? Então, não vai ser a rota, não vai ser o TOR da Polícia Rodoviária, né? Não vai ser a Polícia Rodoviária Federal, nem tampouco a Polícia Ferroviária Federal, nem a Polícia Penal. Vão ser as polícias judiciárias, ou a federal Ou ou a Polícia a Civil. civil com mandado. Exatamente. Com mandado. Então, assim, não é porque é guarda, são outras forças, né? É a situação que vai dizer qual é a medida que vai ser utilizada ali para fazer a repressão desse caso concreto que ele colocou ali bem de forma bem genérica, para, assim, bem entre aspas aqui mesmo, depreciar o trabalho, o bom trabalho que a Guarda Municipal daquela cidade pode proporcionar ao morador, né? Justamente. Vamos para a próxima aqui, Marcio. Outro ponto que chamou atenção, Marcio, na fala lá do advogado, ele coloca assim, né? O policial da guarda fala assim: olha, mas lá no estado de São Paulo, as guardas atuam, né? Em vários tipos de ocorrências. Prisão de tráfico de drogas, às vezes até roubo de caixa de carro forte, né? E aí ele faz uma interpelação lá, falando, inclusive é por isso que morre muito guarda. Aí assim, Da onde ele tirou esses da dados? onde ele tirou esses dados? Porque aqui no estado de São Paulo, as guardas municipais do estado de São Paulo atendem milhares de ocorrências. Não são 10, 20, 50, 200, 500. São milhares de ocorrências, milhares, com emprego de força, né? Milhares de ocorrências. Algumas ficam destacadas. Vamos pegar uma que foi lá na região de Campinas, que foi um roubo que aconteceu no aeroporto de Viracopos, que os caras usaram um caminhão de lixo lá e dentro do caminhão de lixo tinha uma ponto .50, né? Os guardas com destreza, com técnica e com muito equipamento, que aí é um investimento que o prefeito faz na sua guarda para que ela consiga fazer as coisas. Porque se você, advogado, não quer a guarda atuando, é só não investir. Não investe, ela não Isso. consegue atuar. Isso é óbvio. E aí a sociedade padece, né? Mas isso não acontece aqui no estado de São Paulo. Porque a maioria dos prefeitos, onde tem guarda, ele investe, né? Investe O bastante. prefeito investe nas guardas, né? E aí o resultado é que nós não temos esse monte de mortes. Porque de janeiro para cá, eu não lembro de nenhum guarda Não. que tenha morrido em serviço. De outras forças eu lembro, da Guarda Civil não. Da guarda, não. E nós atendemos milhares e milhares de ocorrências, né? Nós vamos falar aqui só da cidade de São Paulo. O comandante passou para a gente entre 21 e 22, tem que repetir esse dado. Foram 25 mil ocorrências atendidas pela Guarda Civil Metropolitana. E de 2021 a 2022, nós tivemos 2 ocorrências em que a guarda precisou usar força letal e que levou à morte lá as 2 pessoas. Ou seja, 25 mil ocorrências, no geral, atendida só pela Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. Se nós formos olhar as outras guardas, é por isso que eu estou dizendo que são milhares de ocorrências, né? O seu argumento já Cai por terra. cai por terra, né? Pesquisou em algum lugar que não foi nem o Google. É. Porque se você pesquisar no Google, você acha, É. né? São breves as pesquisas, inclusive. Então, as guardas, ainda dentro desse tópico aí, né? Quando elas estão bem treinadas, bem preparadas, elas reduzem a violência dos locais. Exatamente. Esse é o ponto. Nós, inclusive, apresentamos aqui no programa passado as 5 cidades mais violentas aqui do estado de São Paulo e as 5 cidades mais seguras no estado de São Paulo. E as 5 cidades mais seguras do estado de São Paulo, todas elas têm guardas. Sim. Todas elas, a guarda é armada. Nas 5 cidades mais violentas, nós vimos que todas têm operação delegada, Isso. mas nem todas têm guarda, Exatamente. né? O ponto é o policiamento preventivo de excelência que as guardas municipais fazem. O policiamento preventivo de excelência e, quando necessário, repressivo. Sim. Quando necessário, repressivo e também não deixa de ser de excelência. Mas o policiamento de excelência das polícias municipais é justamente o policiamento preventivo. E aquilo que a gente aqui do Sim de Guardas defende e que tem que ser defendido por todo mundo é: se tiver um equipamento X, que é o melhor do planeta, ele precisa ser usado nas guardas. Então, ou seja, a gente sabe que tem município que não tem recursos, né,
vai ser difícil atingir determinado patamar. Mas você pega uma guarda de uma cidade que nem São Paulo, Guarulhos, Campinas, Osasco, cidades com grande aporte financeiro, o que tem de melhor no planeta tem que ser usado. Sim. Então, se o Exército autoriza nós usarmos uma carabina tática policial 556, nós temos que usar. Se o Exército autorizou o município aqui da Grande São Paulo a usar um veículo blindado, que eles já põem o nome lá de Tempestade, tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. De preferência, assim, se Deus quiser, não vai precisar usar nunca. Né? A bandidagem vai falar assim, olha, não vou lá Não vale naquela a pena. cidade, porque lá agora tem um blindado. Então, ou seja, mesmo que eu esteja equipado com um grosso calibre, mesmo que eu esteja equipado com um veículo blindado, a guarda vai fazer frente à minha atuação. Aí vai fazer o quê? Ele vai no município do lado, que a guarda não está preparada, Ou que ou não às tem vezes guarda. nem tem guarda. Exatamente. Exatamente. Né? Marcio, esse outro aqui, então, é de estarrecer. Esse aqui é de deixar qualquer um maluco aqui, meu. Ele diz o seguinte, que a guarda não é igual e nunca vai ser igual à polícia militar. O que você acha disso? Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Nós não somos, não queremos. seremos, nunca. Nós não queremos ser igual à polícia militar. Ela tem lá o nicho dela, ela tem lá o que ela tem que fazer, né? Nós respeitamos o que ela tem que fazer, mas guarda é guarda e PM é PM. Nós somos coisas muito, mas muito diferentes mesmo. E a gente não tem problema nenhum com identidade. Exatamente. Nós nos identificamos como os guardas civis municipais, guardas civis metropolitanos, e não vemos problema nenhum nisso. Nem demérito, nem depreciação nenhuma nisso, tá? Então, se você prefere policial militar, fique com a sua preferência. Mas guarda civil gosta de ser guarda civil. Exatamente. E aí, vamos dar um exemplo aqui, Marcio. Se você pegar uma cidade, que nem a cidade de São Paulo, né? Nós temos alguns problemas aí, principalmente aqui na região central, de questão de violência, de furtos e tal. Então, ou seja, nós estamos passando por esse momento. O prefeito Ricardo Nunes está investindo. Então, nós temos a entrada, né, dos mil guardas, né? Nós vamos falar daqui a pouco de mais guardas que vão entrar aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana, mais policiais. Agora, se nós tivéssemos uma guarda do tamanho da Guarda do Rio de Janeiro, proporcional à população da cidade, patrulhando, o que os guardas estariam fazendo? Policiamento escolar, proteção dos bens, serviços e instalações do município. Nada além disso. O nome que você vai abrir lá o seu talão de movimentação é óbvio que tem que ser voltado à missão constitucional da Guarda. Você não vai abrir, ronda antissequestro. Não é atribuição nossa. Exato. Agora, um montão de guarda patrulhando a cidade nas suas viaturas devidamente caracterizadas. Vai ter crime? Não. Não vai ter crime. Não. Não vai ter crime. Aí é questão de investimento. E não que vai ser parecido com um ou não parecido com outro. E aí, assim, quando eu vejo esse tipo de argumento vindo de alguém que é estudado, aí causa um pouco de repulsa, viu, Márcio? Porque eu entendo que, assim, aí a minha opinião, que a pessoa está agindo de má fé. Ela quer... Será que não é para vender uma operação delegada lá na cidade? Pode ser, viu, Vilar? Você falou desse exemplo, Vilar, e veio na minha cabeça uma torneira aberta. Uma torneira aberta jogando água fora lá. Você pode chamar uma pessoa para ficar puxando o rodo o dia inteiro, né? Puxando a água o dia inteiro pro ralo, ou você pode chamar outra pessoa que vai lá e fecha a torneira. A Guarda Civil é que fecha a torneira. Exatamente. Né? Exatamente. E para finalizar aqui a análise daquele vídeo lá, ele coloca lá, se o guarda visualizar, por exemplo, né, pelo jeito a entrada da cidade lá tem um portal lá que ele chama de pórtico, né? Se o guarda visualizar lá a pessoa pichando, ele fala assim, mas tem que visualizar o spray. Então é óbvio, né? Se está pichando, o spray tem que estar na mão. Se ele estiver dentro da mochila, não vai estar pichando, né? Então é o óbvio do óbvio, né? E aí o guarda pode prender a pessoa ali e chamar a polícia para conduzir para o distrito. Aí acabou, né? Ele não leu a 13022. Não leu a 13022, não acompanhou a ADI, né? Dos nossos amigos agentes de trânsito impetraram contra as guardas municipais e o tiro saiu pela culatra, porque pelo acórdão lá do ministro Gilmar Mendes, né, é quase um ADC, disse, olha, é constitucional, ou seja, num dos artigos lá, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas diz o seguinte, que nós temos que conduzir a presença da autoridade policial. Que é uma só. Então, ou seja, se o cara estiver pichando, você vai prender. Se o cara estiver roubando, você vai prender. Se o cara estiver matando, você vai prender. Não é só pichar. Você percebe que há uma espécie de quase que de má fé? Porque assim, vamos dar um exemplo aqui, Marcio. Vamos pegar a rodovia Fernão Dias aqui, na cidade de São Paulo, né?
Então, a rodovia Fernão Dias, tem uma lateralzinha dela ali que é municipal, né? Isso. De cada lado. E você tem ali a pista central dela, que é a rodovia Rodovia. propriamente dita, né? Se um policial militar estiver trafegando pela rodovia propriamente dita, no centro ali, né? Estiver indo em direção a Mariporã, por exemplo, e ele se depara com um caminhão que fez uma manobra contra o Código de Trânsito brasileiro, ele pode tomar alguma atitude, Marcelo? Não. Não pode. Não. Porque ele não tem poder de polícia para fazer aquilo, né? Que é a competência, né? O pessoal gosta de falar poder de polícia. Ele não compete a ele fazer aquilo, Justamente. né? Não é competência dele fazer aquilo, é competência de outro policial. No máximo dar uma buzinadinha, reclamar, É, mas autuar, não tem o que negativo. fazer. Não Não. tem o que fazer. No entanto, se esse caminhoneiro puxar lá uma CTT 40 de dentro do caminhão e apontar para fora, ele não vai abordar? com certeza. Mas não tem uma polícia lá que é do. Tem uma Rodovia polícia que é da Federal? rodovia lá, o PRF? Tem. Pô, mas e aí? Porque, assim, o advogado não usa esse exemplo. Não. Porque se ele está dizendo que o guarda não pode fazer porque é competência territorial de outro, né, tá fora de bens e serviços e instalações, então não pode fazer, como é que faz nessa situação? O policial militar vai até o posto da PRF, que fica na divisa entre Mariporã e Atibaia para chamar o policial? Olha o descalabro que uma pessoa dessa fala. Totalmente descabido. Então, e aí você, policial da Guarda Civil Metropolitana, você, guarda municipal de qualquer cidade do Brasil que assiste Fique por Dentro, precisa se inteirar disso. Você precisa estar profissionalizado para rebater esse tipo de coisa, né? Nós estamos caminhando. Nós Sim. estamos caminhando a passos largos. Agora, o que nós não podemos permitir é que pessoas, né, que usam esse tipo de... internos e externos, tá, gente? Internos e externos. Nós tratamos aqui da Previdência no programa passado, né? Pessoas internas e externas. Usem de má fé alguma coisa que está acontecendo no nosso meio para depreciar a nossa atividade, né, Marcelo? O ponto negativo é esse, né, Vilar? Que as pessoas trazem desinformação, trazem um tipo de discussão que não agrega em nada, traz confusão ao munícipe, porque se de um lado a gente tem um especialista lá, um procurador, um advogado e tal, do outro lado, quem assiste não tem a mesma técnica, Exato. né, jurídica e tal. E aí a pessoa entra em confusão, entra em parafuso, e fica pensando, posso ou não posso contar com essa guarda, posso ou não posso contar com essa polícia, entra em parafuso. Então é um desserviço que a pessoa presta. O ponto positivo é que as guardas municipais entrem em discussão em âmbito nacional, e isso é bom. Sim. Né? A gente, para crescer, precisamos discutir as guardas municipais. A gente faz uma discussão no Congresso Nacional da inserção das guardas municipais no caput do 144, né, que, aliás, já está atrasada, isso já era para ter acontecido há algum tempo, né? Mas o fato da sociedade discutir guarda vai fazer a sociedade aprender guarda civil. E isso vai fazer crescer as instituições guardas civis. Exatamente.